mais uma vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta parte da liturgia, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, segundo livro do Torá Sagrado, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos ler alguns versículos, pela questão do tempo. Vamos aproveitar o máximo tempo e entregar aquilo que for possível dentro deste capítulo, garimpar as pérolas que vão nos ensinar nesta manhã. Êxodo capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei uma grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda: Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também vi a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu te louvo por esta palavra que nos revigora, que nos fortalece, que nos orienta, que o Senhor está conosco. Seja qual for a comissão que esteja sobre os nossos ombros, nós vamos engrandecer e glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que nos comissionou. Senhor Jesus Cristo, suplicamos o teu poder, a tua misericórdia, a tua graça abundante, para que possamos levar esta incumbência, levar o evangelho de salvação a toda a criatura. Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, afasta os espíritos imundos, contrários à pregação da palavra. Afaste-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito atrapalhador seja repreendido e afugentado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acampa, Pai Santo, os teus anjos, meu Deus, para que nenhum atrapalhador venha, meu Deus, a interromper a ordem de culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te glorificamos nessa manhã, meu Deus, pelo privilégio de estarmos pregando a tua palavra. Ora vem, fala conosco, nos instrui, nos traz conhecimento, orientação, nos fortaleça pelo poder desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Temos ciência de que fomos comissionados pelo Senhor e temos que levar avante a pregação da palavra de Deus. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E, entre aspas, existem outros crivos pelos quais aqueles que são chamados para filhos têm que passar, para ser, depois de filhos, serem servos do Senhor e desenvolverem funções na casa de Deus e na obra de Deus. Não podemos ficar a vida inteira como filhinhos mimados, engordando nos bancos da nossa igreja.
temos que atender ao chamado do Senhor para desenvolver algo. Nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios a diversidade dos dons que são concedidos pelo Espírito Santo. As joias preciosas, os dons que ali são concedidos aos filhos de Deus para que possam enfrentar a dinâmica e a hostilidade deste mundo, para que possam edificar a igreja, fortalecer a igreja. A graça superabundante pela ação do Espírito Santo concede dons e faculdades e recursos para que a igreja continue avançando, testificando o poder do Evangelho para realizar sinais. Temos que buscar esta vocação em Cristo Jesus. Paulo fala também no capítulo 14 da carta aos Coríntios: buscai com zelo os dons espirituais. Muitas vezes você está perdido como uma dracma dentro de casa, né? Perdido dentro da casa do Senhor e ainda não encontrou aquilo, a função que você pode exercer dentro da casa de Deus. Mas é muito importante que você dedique nas suas orações buscar fazer o querer de Deus, a vontade de Deus, porque temos dons e faculdades, recursos inerentes, capacidades inerentes do nosso ser, independente do poder do Espírito Santo. Temos que buscar o Espírito Santo para que ele nos aponte esses dons, estas qualidades, e elas possam ser desenvolvidas na obra de Deus. Deus teve um propósito todo especial, basta olharmos para o exemplo de Moisés, o seu nascimento em meio a tanta perseguição. Veja a estratégia de Joquebede ali diante da perseguição, onde os bebês estavam sendo mortos, jogados como um sacrifício a Leviatã, o deus crocodilo, ali no Nilo, e ela teve a estratégia: meu bebê não vai morrer. E o que aconteceu? O Senhor ali utilizou da estratégia daquela mulher. Ela calafetou ali um cestinho como se fosse uma arca, colocou o lindo Moisés, o seu bebezinho, ali dentro daquele cestinho, e o Espírito Santo soprou e o cestinho ali foi até onde a princesa Hatshepsut com as suas servas estavam ali se banhando, fazendo um ritual de fertilidade no Nilo, porque ela era estéril. E vemos que quando ela ouve o choro do bebê, ela vai lá, manda sua serva trazer o cestinho, a serva traz, ela percebe que é bebê dos hebreus, com certeza o bebezinho estava circuncidado, toda a manufatura, a confecção que envolvia o bebezinho era confecção hebraica, e ela percebeu que era bebê dos hebreus. E aí nós vemos que toda aquela história maravilhosa da Miriam, que estava ali na espreita, vendo o sucesso da operação, ela até já sugestiona: eu sei de uma hebreia que está preparada para amamentar esse bebê para a princesa. E não deu outra, né? Nós vemos que Moisés é levado para a corte e é cuidado pela sua própria mãe e recebe até bolsa de estudos. Foi uma preparação, os 40 anos de permanência de Moisés ali na terra do Egito. Tudo isso estava contribuindo para que ele se tornasse um grande líder. Vemos que ele reconheceu que era hebreu, tinha sangue hebreu em suas veias, e ele se identifica com o povo, e de repente ele tenta emancipar, por ver a escravidão e o sofrimento do seu povo, ele tenta ali emancipar o seu povo pela sua estratégia, e o seu plano é frustrado, porque às vezes nem mesmo o próprio povo está preparado para ser libertado. Dentro das igrejas hoje existem pessoas que querem continuar no conformismo, na mesmice, não querem enfrentar desafios maiores em Cristo Jesus, são estagnados, são aqueles que o Senhor Jesus Cristo chama de mornos, né? Não é frio nem quente, mas é morno, está em cima do muro. E esses que estão em cima do muro vão ser vomitados, né? Está cheio de crente assim dentro das igrejas, que não querem ir para as águas mais profundas, e vão ser engolidos pelo mundo, vão ser engolidos por Satanás. A profecia já foi entregue, mas tem gente que quer permanecer morno, sem compromisso, sem avançar na busca do Espírito Santo e do seu poder. E vemos que Moisés teve que fugir, teve que ir para o exílio, e ali na casa de Jetro, um sacerdote, né, independente de povo de Deus, mas tinha um certo parentesco,
Jetro, o seu sogro, era um sacerdote, conhecia o Deus de seu pai Abraão, e ele servia a Deus, e ali Moisés vai passar mais 40 anos cuidando de rebanho. Nesses períodos, os 40 anos no Egito, os 40 anos ali cuidando de rebanhos, o Senhor está trabalhando o caráter do servo. Vemos ao passar tantos anos assim, nós imaginamos, né, como Deus trabalha a longo prazo, né, principalmente quando olhamos para a profecia, que novamente é relatada aí em Êxodo 3, do 3:8 e o verso 9, nós vemos quantos anos se passaram, né, pois duraria ali 430 anos para o povo na terra do Egito cumprir aquilo que foi revelado lá em Gênesis capítulo 15 para o patriarca Abraão. Então veja quanto tempo se passou, a forma e o meio do nosso Deus a agir. Sem contar que quando demora tanto tempo assim, Deus está forjando líderes, Deus está forjando um povo, Deus está forjando liderança e despertando no povo o desejo de serem povo de Deus, escolherem o verdadeiro Deus e servirem a esse Deus. Deus trabalha em diversos ângulos com várias pessoas para no final ele vencer, resgatar o seu povo do Egito. E aí vemos aqui no capítulo 3 que nós lemos a forma do nosso Deus agir de forma milagrosa e sobrenatural. Veja que Moisés apacentava rebanho. Moisés estava ali já acostumado, estagnado, já se tornou um perito em buscar pastagens e cuidar do rebanho, proteger o rebanho das feras, das bestas feras, né? Moisés tinha uma bagagem cultural muito grande de ciência, de conhecimento e agora de conduzir e proteger rebanhos, né? Ele estava cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro, sacerdote midian. Então, neste dia específico em que Deus escolheu ele para trabalhar no seu coração e convocá-lo para uma missão, nós vemos que ele se aproxima do Monte Santo, o local onde Deus vai realizar vários sinais, no local onde seria marcante em sua vida, se tornaria um memorial, pois ali se cumpririam várias profecias que lhe foram reveladas. A comissão ao qual Deus faz para as nossas vidas envolve profecias particulares. Se nós muitas vezes entregarmos certas profecias particulares da nossa vida, nós vamos abrir uma grande brecha para que o diabo e os seus demônios, os seus agentes, possam utilizar até mesmo pessoas do próprio ministério, da própria família, da igreja, muitas vezes venham a desanimá-lo e tentar impedir que Deus cumpra aquele projeto na tua vida. Lembra dos sonhos que José teve? Ele vai contar para os irmãos e aquilo se torna muito infortúnio, até o ponto dele ser vendido por tamanha inveja que ele causou em seus irmãos. Da mesma forma aqui, Moisés ele vai ter uma revelação pessoal de Deus para a sua vida. Deus escolhe a ele, Deus escolhe este Moisés para retirar o povo. E veja a forma de Deus trabalhar, uma visão sobrenatural, que deveria de certa forma, que deve ser de certa forma, um estímulo para a nossa vida. Deus vai revelar esta visão sobrenatural para que sempre fique em sua mente e acrescentar muitas revelações a Ele, para que Ele não se esqueça: vocês vão me adorar aqui para mostrar que eu sou Deus, eu tenho poder de resgatar vida das mãos dos demônios, dessa cultura, deste mundo jaz do maligno. Veja que o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo no meio de uma sarça. Grande parte, a maioria dos teólogos acredita que o anjo do Senhor aqui é uma das manifestações do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Tanto é que ele vai se declarar. Moisés faz tantos questionamentos que ele vai se revelando ao ponto de lá na frente, lá no Evangelho de João, ser revelado quem é o grande eu sou, que se revela nesta sarça ardente. Veja que
A sarça, qualquer vegetal que nós observarmos, uma cana ou qualquer vegetação, sendo acometida pelo fogo, ocorrerá o quê? Detrimento, ocorrerá dissolução. Vai se dissolver em palha, vai virar cinza facilmente. Mas veja que o anjo do Senhor se manifesta com fogo. O fogo dá-se a entender que é a essência do Espírito Santo. Ou seja, o anjo do Senhor desce como fogo sobre essa sarça. E eis que a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Veja o fenômeno sobrenatural do fogo incendiar a sarça, mas a sarça não se decompor. E isso foi compreendido por Moisés. Veja no verso 3:3. Então disse consigo mesmo: irei lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. O fogo de Deus, quando ele desce, não nos consome. Quando ele assim quer operar em nossa vida. Fomos selados com fogo, porque temos a marca da promessa. Temos o selo do Espírito Santo, que é a garantia das promessas e a garantia de que seremos vencedores. Mas também ele é fogo consumidor quando ele quer dizimar. Ele é vento que destrói também, destrói a penha. Ele é vento que faz a terra tremer, a força que faz os elementos, a terra, a água, a terra tremer e as águas ficarem enfurecidas e naufragarem grandes embarcações. O Senhor controla os elementais e aqui ele faz um fenômeno sobrenatural. Não deteriora a sarça que poderia ser dissolvida facilmente por qualquer chama de fogo. O fogo do Senhor é especial, transcende a compreensão do fogo que nós vemos nessa terra. O fogo visível e palpável que nos queima é diferente. O fogo do Senhor transcende a toda a compreensão natural do que é o fogo que nós vemos. Veja no verso 3:4. Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Note que a presença do Senhor, ela é tão santificada, tão sobrenatural e tão transcendente, que todas as criaturas assim se submetem. Todas as criaturas tremem diante da presença do Senhor. Veja que depois, quando Moisés efetuar todas as missões de redenção, vemos que Deus fala: olha, eu vou descer, a minha presença vai descer a esse monte para entregar o decálogo, mantenha o povo à distância. Aquele local ficou conhecido como Monte Santo, porque ali a grande e terrível presença do Deus Altíssimo se manifestou. O Trino Deus se manifestou ali. O Filho de Deus, pré-encarnado, também se manifestou na presença do anjo do Senhor. A nuvem e as ações de trovões e fogo se manifestaram quando foi concedida o decálogo. A presença de Deus ali no Monte Horebe demarcava lugar, indicando que é terra consagrada, é terra santa, e Moisés é incumbido a descalçar as sandálias, pois se tornou terra santa. Moisés seria consagrado a partir do momento que tirasse as suas sandálias e ficasse na presença do Senhor. Como Josué também foi orientado da mesma forma, quando o anjo do Senhor, com espada desembainhada, o supremo general guerreiro lá do céu, vai lhe dar estratégias para conquistar Jericó. É o grande eu sou ali, o Filho de Deus, aquele que se manifestou em carne e em sangue para destruir e desfazer as obras do diabo. Veja, vai ficando cada vez mais claro quando Moisés dialoga com o anjo do Senhor, com o Deus ali presente. Ele vai compreendendo, esse Deus vai deixando-se transparecer quem é que está ali. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Veja algo maravilhoso aqui que Deus quer trabalhar na mente de Moisés, para fazê-lo lembrar a história, a lei oral, para fazê-lo lembrar da história que os seus antepassados, que Abraão transferiu para Isaque, de Isaque para Jacó, e assim para os anciãos de Israel, para a família de Anrão e Joquebede. Essas histórias da manifestação do Deus verdadeiro
do Deus que tratou com Abraão, as profecias, as primeiras profecias entregues a Abraão, pois havia um sentimento de messianismo, de um redentor que haveria de salvar a nação de Israel daquele cativeiro. Existia essa perspectiva, essa expectação de um Messias. E havia uma necessidade de Deus naquele momento, ali no Monte Horebe, trazer isso à tona sobre a mente de Moisés. A todo instante, nós que somos servos, comissionados para uma missão, temos que trazer à tona as devidas interferências de Deus ao longo da história. Não podemos esquecer que Deus comissionou, Deus trouxe à memória uma mensagem, Deus entregou uma revelação particular de algo na sua vida e ferveu teu coração e você saiu para cumprir. Em certo momento lá da vida você recebeu um solavanco, você foi enganado, sofreu uma injustiça, você pode ficar abatido e não querer cumprir a palavra de Deus. Mas aí veio uma mensagem de resgate, veio uma orientação. Deus usa um agente, um evangelista ou um profeta e entrega algo para você, e aquilo vem novamente, a palavra de Deus vem novamente à tua mente, e você traz à memória o que te traz a esperança, e você continua firme. Para construir um grande libertador, há necessidade de trazer à memória que o Deus que tem um pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó, não se esqueceu de você. Ele tem uma aliança. Eis que estou convosco. Por que nos foi enviado o Paráclito? Por que nos foi enviado o Santo Consolador? Para trazer uma consciência firme, convicta de que Deus está com você, até mesmo nas tribulações. Quando você pensa no seu ministério, ou na sua função, ou dentro de casa, diante de toda e qualquer angústia, que o Senhor está com você. Sempre esteve com todos que foram comissionados para cumprir a missão do Senhor. Veja, teus pais, veja que o anjo, Deus está se revelando. Moisés está em dúvida, tremeu diante daquele ato sobrenatural. Quem será esse Deus que fala comigo? E ele confirma, eu vou ajudar você a lembrar quem é. É o Deus que chamou o teu tetravô lá, o Abraão, o Isaac e Jacó. Opa, falou do meu passado. Você confirma que a revelação é verdadeira quando ela revela aquilo que é oculto e profundo e aquilo que só você e Deus sabem. Esse Deus onisciente sabia muito bem quem eram os antepassados de Moisés. Lembrou dos seus tetaravós, né? Os patriarcas. Veja como ele teme, né? Ele teme e encobre o rosto, porque ele sabia. Abraão temeu, meu tetaravô tremeu quando viu a glória de Deus, né? Ele temeu de medo, temeu. Paulo falava bem isso também, o amor de Deus nos constrange, né? A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos faz constranger, consciente que somos pecadores, né? Eu até tremo quando eu estou pregando certas vezes, que me emociona tanto a vontade de chorar, né? E a gente sabe, poderia ser consumido e dizimado por conta da minha propensão, da minha natureza decadente. Mas a sua graça transcende o meu pecado e o Senhor me trata com amor e graça e me concede o privilégio, como Paulo, de pregar a sua palavra, de cumprir o seu chamado, de fazer a sua vontade. Veja o Adão também, né? O Adão andava todos os dias, porque tinha uma natureza imperecível, Adão. Uma criatura de natureza imperecível, né? Ele andava todos os dias, né? Lá no final da tarde, Deus vinha pedir o relatório para o Adão, né? E aí, conheceu os bichinhos? Colocou o nome nos bichinhos? Viu as plantinhas se desenvolvendo, né? Viu como os animais estão se multiplicando? E de repente, lá naquela tarde, não que Deus não fosse onisciente, né? Já sabia ali que Adão tinha pecado. E aí nós vemos o Adão, ó, escondido no mato, escondido lá na folhagem, entre a folhagem. Por quê? Vergonha, né? Vergonha, o temor de Deus. Que besteira que eu fiz na minha vida. O maior erro que eu poderia cometer foi pecar contra o Senhor. E contrair tamanho juízo, né? Uma maldição terrível que só poderia ser reparada pelo Filho de Deus se manifestando em carne e sangue para destruir e desfazer as obras do diabo.
Veja no verso 7, ele vai revelar. Veja como esse Deus está se revelando. Ele se identifica como Deus dos seus pais, como Deus onisciente, onipresente em toda a história, porque ele é eterno, né? Veja como ele fala aqui. O El Elyon vai se revelar. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Ó, quando Deus fala que vê, indica que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele está vendo lá que a descendência de Abraão está cativa, sofrendo. Nos dias de hoje, da mesma forma, Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus está vendo os filhos dos crentes desviados. Deus está vendo a nação de Israel, que até hoje, ainda dentre os filhos de Israel, que até hoje não reconheceram Jesus como Messias, como Filho de Deus, né? Estão fazendo conchavos com o mundo e com as nações pagãs em busca de uma falsa paz, né? Vão acabar adorando o anticristo e não o verdadeiro Cristo. Deus está vendo tudo, os pecados do seu povo Israel. Deus está vendo os filhos desviados dentro das igrejas. Deus está vendo a apostasia dentro da igreja, o abandono da sã doutrina, né? Deus está vendo os pastores caindo, né? Se os pastores lessem mais as epístolas pastorais, não estariam contraindo para o evangelho tanta vergonha muitas vezes, né? Paulo instruiu ao bispo de Éfeso: cuida de ti mesmo e da doutrina. E o que vemos hoje, né? A doutrina sendo esquecida porque a igreja não tem paciência para ouvir a doutrina, né? E aí, para agradar e manter o rol de membros e manter as contribuições e fazer receita no final do mês, vai se buscando novas tendências e influências, e aí vai se contaminando a igreja de Cristo e fica lá parecido com aquilo que nós temos lá em Roma, né? O Vaticano, né? Vira um prostíbulo de deuses. Vários deuses encontram ali assentamento para serem adorados dentro daquele templo pagão, né? E aí o que nós vemos, né? Deus vai se revelando. Vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. E aí muitas vezes pensamos, diante de tanto caos, eu acabei de falar diversas situações aqui que mostram a apostasia e o afastamento, mas Deus está se referindo aqui a um povo, a uma remanescente que está clamando, que está suplicando. Caiu na condição de escravo por ter sofrido a injustiça, ou caíram numa condição de escravo por condição do pecado de seus pais, né? Quão terrível essa situação, né? Às vezes não pedimos para vir ao mundo, mas nascemos com essa natureza, propensos ao mal, e sofremos uma injustiça. Eu ouvi um testemunho aí, já ouvi vários testemunhos, não só, mas vários, de pessoas que já nascem às vezes naquele ambiente. Mas nós vemos também o poder de Deus se manifestar em revelação particular e ali começar a quebrar os grilhões, quebrar as cadeias e resgatar a pessoa daquele ambiente demoníaco, onde há a atuação dos demônios, onde as cadeias e as amarras são espirituais. Deus está vendo esse sofrimento. Deus está vendo lá o sofrimento de até alguns filhos que se dizem: eu sou liberto, eu sou crente, eu sou cristão. Quase que não sai o nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, de sua boca. Porque ele está se dizendo um cristão, vai para a igreja como uma reunião social, mas tem áreas da vida dele ou da casa dele, alguma área específica que está lá totalmente acorrentada pela ação dos demônios. Veja que situação. Deus está vendo tudo isso. As diversas formas de cadeia que aprisionam muitas vezes as pessoas, né? Veja que ele fala aí: por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa, que ampla, que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Veja que ele está aqui revelando, confirmando a mesma revelação que ele entregou a Abraão naquela aliança de cortes. Era uma aliança que nós vemos que foi feita ali por Abraão, que foi ordenado para o Senhor: prepare os animais cortados, segmentados, que nós vamos fazer uma aliança de corte.
Vemos que Abraão foi quase que detido pelo cansaço, pois ficou escuro naquela noite, ao ponto de ele não enxergar mais nem a palma da mão, ter que ali proteger os sacrifícios, pois vieram os corvos, os urubus, as aves de rapina para comer os animais ali, e ele teve que expulsar as aves de rapina, as aves perturbadoras, mas ele perseverante esperou até a noite, quando ele já estava exausto. O Senhor, como coluna de fogo, o Shocam, a glória de Deus se manifestou. É esse fogo semelhante ali que está abaixo do Filho de Deus ali, incendiando aquela sarça, né? E ali Deus revela e Deus passa por aqueles sacrifícios cortados ali. Abraão só fica boquiaberto vendo toda aquela ação sobrenatural do Deus Altíssimo ali. E ele vai reconhecendo, vou fazer aliança de corte como? Como eu posso ser fiel a um Deus todo-poderoso como esse? Abraão nem fez, né? Porque a aliança de corte, ambos tinham que fazê-la, né? As partes do litígio tinham que andar paralelamente com os animais cortados e olhar um para o olho do outro e dizer, ó, se você não cumprir com parte do acordo, da aliança de corte, vou cortar você igualzinho esses animais foram cortados aqui. Imagina se Abraão fosse tentar andar junto com a coluna de fogo. Abraão tem capacidade? Nenhum de nós tem, né? Fazer uma aliança com Deus e agir nesta aliança de forma impecável, de forma irrepreensível, sem transgredir um ponto da lei, com o Deus Santo, com o Deus Todo-Poderoso. Por isso que o Deus Altíssimo ali passa por aquela aliança de corte e diz, só eu que sou fiel, sou eu que vou cumprir, porque eu sei das tuas falhas, Abraão. Olha a graça de Deus aí. Deus nos chama, conhecendo as nossas imperfeições, Ele nos chama para cumprir o seu propósito, nos modelar e nos adequar para cumprir o seu propósito. Pelo seu poder nós haveremos de cumprir o propósito de Deus. As mesmas nações aqui estão destacadas e foram reveladas lá. Todas as nações pagãs, todos os povos pagãos da terra de Canaã seriam dominados, e foram um a um até chegar ali em Davi, quando derrota finalmente os jebuseus e conquista a terra de Sião. Conquista ali Jerusalém, a Judéia, para a descendência de Caleb e a sua descendência. Que coisa maravilhosa, é o cumprimento da palavra de Deus, mostrando que o que Ele promete, independente do tempo, dos anos que se passaram, Deus vai cumprir a revelação particular que Ele trouxe para a tua vida, para a tua família e para o teu ministério. O Senhor cumprirá. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Muitas vezes em certas fases da vida somos oprimidos. O Senhor nos abre uma grande porta, fomos colocados naquele ambiente de trabalho, fomos colocados ali agora por uma aliança de casamento muitas vezes, e vemos que há a junção de bagagens culturais, e às vezes a pessoa ali calha de contrair um matrimônio e a família lá do